comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Que bênção. No coral eu quero cantar. Já faz um tempo, irmãos, que Deus tem enchido o nosso coração para compartilhar com os irmãos a respeito do tempo do fim. Eu coloquei um tema nessa mensagem porque tá tudo acontecendo, tudo. A irmã Almerinda estava aqui orando. Pode vir pegar, meu bem, pode pegar aqui. A Bíblia dela está aqui na frente. A irmã Almerinda estava orando e a oração dela, ela estava dizendo assim, não sei quem vai perceber aí, ela estava dizendo assim: a tua vinda está próxima, Senhor. E Deus tem enchido o nosso coração para estar compartilhando com os irmãos a respeito do tempo do fim. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: observe os sinais. Observe os sinais. Existem duas colunas que evidenciam o tempo do fim e a vinda de Cristo. A Bíblia, ela nos mostra dois aspectos: os sinais que apontam para o fim, e existem os sinais que apontam a vinda de Jesus, a segunda vinda. E é bem interessante porque a Bíblia fala mais da segunda vinda do que da primeira vinda. A primeira vinda de Cristo, se comparada à segunda vinda, a segunda vinda fala 8 vezes mais a respeito da vinda de Cristo. Eu acho que o importante para nós é observarmos os sinais. Sobre isso que eu quero falar com você. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 24. Faremos uma leitura lenta para a compreensão, para uma melhor compreensão, para nós entendermos não só o texto, mas o contexto do capítulo 24. Leia comigo. Diz assim:
capítulo 24 de Mateus, verso 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, verso 2: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Nós vamos continuar lendo, mas eu queria pedir que você desse uma atençãozinha para mim. Jesus estava reunido com os discípulos. E naquela época o templo estava construído e era a coisa mais linda do mundo. O templo era suntuoso, detalhes em ouro, bem feito, todo branco, mármores. Os melhores materiais tinham sido utilizados na construção do templo. E os discípulos estavam encantados com aquilo. E mostrando para Jesus, disse: mestre, olha este templo, que coisa linda, olha como é extraordinário. E eles esperavam que Jesus ressaltasse aquela beleza que de fato encantava aos olhos. E Jesus de repente vira e diz assim: pois é, não ficará pedra sobre pedra. E isso lhes causou uma certa aflição no espírito, porque quem via aquele templo de forma suntuosa, de forma extraordinária, eles não poderiam imaginar aquele templo derrubado, não tinha como imaginar aquele templo caído. E aquela fala de Jesus lhe causou muita surpresa, causou uma surpresa absurda aos discípulos. E eles começaram a indagar então. Leia o verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perceba, os discípulos ouviram o que o mestre disse e falou: quais são os sinais da tua vinda e segundo do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Dá uma olhadinha para cá, irmãos, por favor. São duas coisas distintas. Uma, o fim do tempo e a vinda de Cristo. Porque a Bíblia fala do fim dos tempos, não dizendo propriamente dito que acabaria, mas que quando os sinais começassem a acontecer, vocês saberiam que estava no tempo do fim. Os sinais não fala propriamente dito o fim, mas sim que são os sinais que está se aproximando o fim. Deus, em sua infinita misericórdia, nos alertou dizendo que Ele deixaria sinais. Para quê? Para que você e eu, nós não nos perdêssemos. Ele sabia do que estava falando. É muito comum que nós fiquemos impressionados com as coisas deste mundo. O Império Romano dominava e trazia muitas coisas bonitas aos olhos, que poderia enganar nosso coração, bem como ele alertou: quando o sinal do fim dos tempos vier,
vocês vão ver muitas pessoas vindo em meu nome e enganarão a muitos. Percebe? Ele disse no verso 5 que muitos diriam: eu sou o Cristo, e assim enganariam a muitos. Uma pergunta: você tem visto algumas pessoas vindo em nome do Senhor e fazendo muita bobagem? Vocês têm visto pessoas dizendo que está vindo em nome do Senhor, outros se passando por Ele próprio e enganando a muitos? Sim ou não, irmãos? É sinal do tempo do fim. Tem um que já rodou o Brasil e o mundo dizendo que é o próprio Cristo. Existem muitos homens se passando por Cristo. Verso 6. Ainda, ou falando dos sinais do tempo do fim, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mister que isso tudo aconteça, mas ainda é sinal do tempo do fim. Vocês ouviram falar da guerra na Ucrânia? Guerra do Golfo? Vocês ouviram falar da guerra que houve Estados Unidos e Iraque? Vocês vão ouvir falar de muitas guerras e também de rumores de guerra. Guerras e rumores. Só que ainda não é o fim. São sinais. Verso 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Uma pergunta: você já viu nação se levantando contra nação? Independente do pano de fundo, seja a busca e interesse do petróleo, seja a busca de domínio econômico, de blocos econômicos, seja independente de interesse político mundial, instituições que hoje são consideradas supranacionais, como a ONU, como a Unesco. Isso tudo, nação contra nação, reino contra reino. Você já ouviu falar de fomes? Não vai muito longe, irmãos. Aqui na América do Sul há países, por exemplo, como o próprio Brasil, em algumas regiões. Nós já ouvimos falar do Haiti. Países que estão assolados pela fome. Na África, países que estão assolados pela fome. Quando você ouvir falar de pestes, eu discutia com alguns irmãos há algum tempo atrás e dizia: nós já ouvimos falar de inúmeras doenças que se espalharam no mundo. Eu me lembro do Ebola. No Brasil eu me lembro quando teve o surto de cólera, mas muito localizado, os problemas de enfermidades e doenças. Nós ouvimos falar da vaca louca, quem lembra? Nós ouvimos falar da gripe aviária. Nós ouvimos falar de várias epidemias. Mas quando se torna em ordem em escala mundial, por exemplo, como a Covid, isso se torna um anúncio eloquente, uma pregação eficaz que aponta para o tempo do fim. É bíblico. Vocês ouviriam falar de fome, de pestes, terremotos em vários lugares, em vários pontos. Nós tivemos no Japão, agora há pouco tempo, na América Central. No Brasil, tem um trecho do Brasil que chegou a ser abalado. Em vários lugares do mundo e até na América. Vocês ouviram falar de terremoto? Em alguma vez ouviu falar isso na televisão?
Basta você pegar e dar uma olhadinha no YouTube, vídeos dos últimos terremotos. Só que a Bíblia diz no verso 8, mas todas essas coisas são princípio de dores. Verso 9. Do verso 9 em diante eu quero chamar a tua atenção. Porque o termo princípio de dores e a analogia que a Bíblia faz é similar à mulher grávida. Eu me lembro quando a Priscila estava grávida do Davi, estava chegando o dia. Era bem engraçado porque eu punha a mão na barriga dela e quando eu falava, o Davizinho se mexia dentro da barriga. A coisa mais linda do mundo e emocionante. Mas ao passo que ia se aproximando do dia do parto, ele nasceu prematuro, mas ao passo que foi se aproximando, as contrações elas vão ficando mais fortes. É mais ou menos assim. No 7º, 8º mês, como ele foi prematuro, a gente percebia que ela parava e falava, amor, está se mexendo, olha. Aí ele se contraía e as contrações vinham dores. E a gente conversava, mas à medida que vai se aproximando, as dores vão ficando mais intensas e numa quantidade maior. Estou falando do caso da Priscila, mas eu poderia falar do caso da minha mãe, que eu acompanhei a gravidez do meu irmão Gabriel. E aquelas contrações vão ficando mais regulares e mais fortes e mais intensas, mais vezes durante o dia. Quem é mãe aqui sabe, né? Quem já ganhou neném, sabe. Já, irmã Janete? Não é bem assim? Vem as contrações, as dores, você acha que vai ser naquele dia, mas aí passa a dor. E o médico às vezes manda você voltar para casa. Você volta para casa e fala, eu pensei que fosse hoje. Mas à medida que os dias passam, as dores vão ficando mais intensas e mais repetitivas. É bem assim os problemas que nós estamos vendo, o contexto das características e circunstâncias acontecia de forma mais remota. Quando se falava de guerra, era uma a cada 5 anos, um país com rumores a cada 5 anos. Hoje, se você duvidar, todos os meses nós temos notícia. Os surtos cada vez mais frequentes em lugares distintos. Em escala mundial de pandemia, já aconteceram mais de 3. Porque veio a Covid e depois vieram as outras cepas da Covid. E com isso vai ficando cada vez mais evidente as contrações mais regulares, mais intensas, apontando os sinais que o fim está próximo. Verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Existem muitos lugares do mundo que os cristãos são odiados, que você não pode entrar se você falar que é cristão. Existem países que a gente chama janelas de ferro, que o evangelho ele não pode ser pregado nesses lugares. Os cristãos já são odiados em muitos lugares. Eu não sei se você percebe isto, mas os blocos políticos estão se formando e as agendas vão se instalando e os cristãos vão sendo perseguidos e mortos. Pastor, você está falando bobagem. Não estou, não.
Pegue alguns vídeos no YouTube e você vai ver cristãos que são mortos, perseguidos, missionários, inclusive missionários brasileiros. Eu vi um vídeo e foi estarrecedor, porque puseram eles enjaulados e puseram dentro do mar. Outros que deitaram no chão e foram fuzilados. Vídeos de famílias que foram mortas, famílias inteiras. E alguns dos irmãos que não negaram o nome de Cristo, que decidiram ficar firmes, mesmo diante da ameaça eminente contra suas próprias vidas, ficaram firmes. Em muitos lugares seriam odiados. Aqui no Brasil ainda não chegou nesse nível, mas vai chegar. A Bíblia diz no verso 11 que surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Aqui deveríamos fazer uma pergunta: quais as características dos falsos profetas? Os falsos profetas, eles trazem ensinamentos que não são bíblicos. Os falsos profetas, eles possuem características peculiares, que eles não têm Cristo no centro de suas vidas. Os reformadores trouxeram: somente pela graça somos salvos. Somente as Escrituras Sagradas. Mas os falsos profetas, eles trazem ensinamentos que em muitos momentos não observam os cuidados bíblicos da sã doutrina. E o pior de tudo, a Bíblia diz que eles enganariam a muitos. Jesus veio pregando o João Batista o arrependimento e veio falando a respeito da vinda do Cristo. Ele veio para remir os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Ele veio para nos resgatar do lamaçal o qual nós vivíamos antes. Mas muitos ensinos estão sendo trazidos nesse tempo do fim. Está se multiplicando os falsos profetas. Uma vez eu vi uma reportagem em que um homem conseguiu enganar tanta gente. Eles reuniram num sítio e viviam como se fosse uma comunidade, mas eles eram exclusivistas. Pessoas de outras religiões não podiam participar. Em um determinado dia, aquele homem convenceu que todos cometessem suicídio coletivo. Foi um verdadeiro absurdo e uma calamidade mundial. Aquilo alertou para os falsos ensinamentos. E quantos hoje estão saindo por este mundo com os falsos ensinamentos, que não pregam Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Tem que ser Cristo e mais alguma coisa. Os falsos profetas têm características. Ensinam Cristo como Salvador, mas você precisa fazer alguma outra coisa a mais. Às vezes põe a tua obra como objeto de instrumento de salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus e não há nada que você possa fazer para ser salvo por si só. Apenas o sangue de Jesus é suficiente para te salvar, te resgatar. Foi Ele quem pagou o preço. A entrega da cruz do Calvário. E a Bíblia diz em Gálatas que qualquer um que vier pregando um outro evangelho seja considerado anátema ou maldito. E enganariam a muitos. O verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Perceba,
Quando Jesus diz: vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. A obra da iniquidade, às vezes, está dentro da própria igreja, porque aqueles homens que se aproximaram de Jesus disse: mestre, pregamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade são obras da carne. Iniquidade são obras mortas. Iniquidade são obras ímpias. E às vezes alguns de nós não gostamos quando Deus usa alguém para nos exortar, para sairmos da impiedade, para parar de fazer obras da injustiça. Alguns de nós não se agrada, mas Deus vem nos chamando dizendo: por causa da iniquidade o amor de muitos estão se esfriando, por causa do mau testemunho, por causa de não observarmos a lei do Senhor e nela não andarmos. Muitos estão se esfriando na fé. Tudo é motivo para deixar o Evangelho. Mas a Bíblia diz no verso 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Saca o seu dedo de profeta, aponta para o teu irmão e diga para ele: persevere. Fala para ele: persevere. Persevere. Sabe o que é perseverança, irmãos? Perseverança é quando nós estamos cansados, a gente continuar. Perseverança é quando estamos entristecidos, continuar. Perseverança é quando tudo diz que não, você olha para o Senhor e diz: por tua causa eu digo sim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu chego a acreditar que salvação não deveria ser apenas desejado por fazer coisas corretinhas demais, mas a salvação deveria ser, em muitos momentos, caracterizado pela força, pela expressão de continuar, porque a Bíblia diz: o reino de Deus é tomado à força. Um dia como hoje, de frio, e está muito frio aqui em Xerém, talvez a tua vontade era ficar em casa, mas por causa da perseverança você está aqui nessa noite. Tem dias que nós estamos cabisbaixo, mas por causa da perseverança a gente se ergue e continua. A perseverança é um elemento fundamental e característica precípua na vida daqueles que serão salvos. Porque nem sempre a gente vem porque a gente está bem, nem sempre a gente vem porque a gente está muito feliz, porque está com muita vontade, mas é porque sabemos que temos que perseverar. Às vezes é por causa da perseverança que a gente está aqui, não é porque tudo nos vai bem. Eu não sei você, mas de vez em quando dá vontade de chutar o balde. De vez em quando dá vontade de desistir de tudo. Mas aí quando a gente lê as Escrituras, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu olho e falo: Senhor, eu quero ser salvo, então eu vou continuar. Eu vou perseverar. Senhor, eu quero continuar. Ainda que minhas forças sejam poucas. A Bíblia usa na carta às igrejas no livro do Apocalipse. Uma das igrejas ele se refere e diz assim: eu sei que tua força era pouca, mas perseverastes até o fim. Característica daqueles que hão de ser salvos: perseverança. Eu queria pedir que você pulasse comigo para o verso 23. Leia comigo o verso 23, porque você já sabe o que iria acontecer, os sinais do fim. E estamos vivendo os sinais do fim. Vocês estão alertados. Verso 23. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e falarão e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Antes que essas coisas aconteçam, o Senhor já está nos alertando. Existem em nossos dias homens fazendo sinais e que chegam a dizer: Cristo está aqui, a mão de Deus está aqui. Alguns chegam a fazer sinais com cirurgias espirituais que deixam todos estupefatos, todos escandalizados de grandeza das obras que produzem de sinais, prodígios e milagres. Me lembro de um que era conhecido como Dr. Fritz há muitos anos atrás, não sei nem se é vivo ainda, talvez já tenha até morrido, mas esse homem fazia curas miraculosas e chamou a atenção do mundo. Muitos falsos cristos, muitos falsos profetas fazendo muitos sinais. Mas a Bíblia diz: não lhes deis crédito. Está predito para vocês, estão alertados. Agora que vem o forte, irmãos, porque eu já compartilhei com você a característica número 1, que são sinais do tempo do fim. Não era propriamente dito sinais da vinda do Cristo, mas sinais do tempo do fim. Está tudo apontando que estamos no tempo do fim. É o início das dores da mulher grávida. E aí ficou mais intenso. Começou a repetir muito. Em nossos dias, estamos vendo quase que diuturnamente sinais na natureza, nos homens, na sociedade. Há poucos dias nós estávamos vendo em vários lugares do mundo animais que estavam andando em círculo. Quem viu isso? Nas revistas, nos jornais, na internet. Animais que estavam andando em círculo. Vocês não viram, não? Eu vi. Quem viu aqui? Levanta a mão assim, quem viu? Ah lá, viu? A Letícia, a irmã Merinda, Sueli, Cris. E os animais em determinadas fazendas. Ah, pastor, mas isso pode ser uma coisa local. Não, foi no mundo. Pessoas no Brasil registraram. Pessoas nos Estados Unidos registraram. Os animais, ovelhas andando em círculo, gado. Vários tipos de animais começaram a andar em círculos. Pastor, o que é que isso quer dizer? Não sei. Mas isso aponta para o fim. Porque são sinais. Tsunami cobrindo cidades. Alguns aqui já viveram enchente. Alguns aqui viveram enchente. Está pensando que eu não sei, não? Tem gente daqui que perdeu tudo. Alguns saíram com os móveis nas costas, né, Vivi? Alguns aqui passaram por enchentes, correram, tiraram suas coisinhas. Efeitos na natureza. O amor das pessoas iriam se esfriar. O que é isso, irmãos? Sinais. Amor se esfriando. Se você matar um determinado tipo de animal, talvez você pegue 20 anos de prisão, mas se você matar um ser humano, você fica 3 aninhos e está liberado. Réu primário, sai, tranquilo. O amor se esfriaria. Antigamente a gente ouvia dizer: mataram alguém ali, todo mundo ficava compadecido. Meu Deus, mataram, o que é isso? Hoje em dia, quando você ouve falar: tem um morto ali, aonde? Fala aí para eu ir lá ver. E junta aquela multidão de pessoas querendo ver. As mortes não são mais de acidentes. Agora matam e picotam. Agora matam, tiram a cabeça e jogam futebol com a cabeça do morto. É a iniquidade, é a maldade, é a maledicência. São os sinais que apontam para o tempo do fim. Dito isso, vamos para a característica número 2, que agora sim
São os sinais da vinda de Cristo. Eu vou pedir a gentileza para você abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1, por gentileza. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 até o 4. Leia comigo, por gentileza. Posso ler? Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, a vinda de Cristo e a nossa unidade com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Preste atenção. Quero chamar a tua atenção aqui. Eu vou ler os outros 2 versículos, mas quero chamar a tua atenção. Dá uma olhadinha para cá, rapidão. Que tudo isso que está acontecendo não te assuste, porque você já ouviu antecipadamente. Quando nós falamos a respeito da vinda de Cristo, isso te causa alegria ou te causa medo? Se te causa alegria, você está se preparando. Se lá no fundo bate aquele medinho, ai meu Deus, eu nunca mais volto nessa igreja. Se te bate aquele medinho, é porque você precisa se preparar. Porque nós só estamos aqui por causa disso, por causa da vinda de Cristo. Estamos nos preparando para a vinda dele. E mais, pode ser que a vinda dele demore um pouquinho mais, mas ele antecipe a sua ida ao encontro dele. E você tem que estar preparado, preparada. Há poucos dias, nosso irmão Aloysio partiu, né, irmão Merinda? Mas ele vinha se preparando. Essa semana eu recebi a notícia da minha vizinha do condomínio. Era uma vizinha muito querida. E aí o Cidinho, filho dela, me mandou mensagem. Eu fui e falei: puxa, Cidinho, eu lamento muito. Era uma velhinha, mas ela estava se preparando. Ela estava se preparando. Quando a gente fala a respeito da vinda de Cristo, isso te causa alegria ou te causa receio? O verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que ele está dizendo? Fica despreocupado, porque vai vir esses sinais, acontecerão muitos sinais, mas ainda não é o fim. O fim só será após o início da apostasia. E aqui agora eu quero chamar a tua atenção e muito cautela. Porque são 2 situações. Apostasia. O que é apostasia? Uma pessoa que está apostatada. O que é uma pessoa que está em apostasia? Eu vou te falar agora. Apostasia, nós temos algumas características para ela. Uma pessoa que já não sente mais vontade de conhecer a Deus, não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de orar, não sente vontade mais de buscar o Senhor. Essa pessoa se apostatou da fé. Número 2, o que é se apostatar da fé? Sair da comunhão. Uma pessoa que sai da comunhão e prefere outros ambientes, essa pessoa se apostatou da fé, parou de caminhar, deixou o caminhar, ela parou de perseverar. Se por um lado a característica de quem vai garantindo a salvação é a perseverança, o apóstata, ele deixa a perseverança e passa a seguir os impulsos do seu coração, seus desejos. Passa a ser conduzido, direcionado pela sua própria vontade e não mais pela vontade de Deus. É o que se apostata da fé. Fica insensível à voz de Deus.
Deus pode falar o que for. Ele já não entende mais que é Deus falando, porque se apostatou da fé. E 2, e se manifeste o homem do pecado. Então veja, que Jesus não virá sem que a apostasia esteja ocorrendo e se manifeste o homem do pecado, o iníquo, em outras palavras, o anticristo. Vocês serão odiados. O anticristo já está trabalhando neste mundo para que você seja odiado. Apostasia fala de parar. Apostasia fala de não buscar mais. E apostasia fala também do falso ensinamento bíblico. Tem pessoas que vão ensinar a vontade de Deus, já não usam mais a Bíblia Sagrada. Já não usam mais a Bíblia Sagrada. Porque manipula-se, que traz a vontade do homem, a direção do homem, a vontade do homem, não mais a vontade de Deus. Jesus virá quando se apresentar o tempo de apostasia e a manifestação do iníquo do anticristo. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ainda não teve ninguém que se assentou no templo de Deus, querendo se chamando Deus, mas tem uma coisa muito curiosa. Em muitos lugares, tudo que se refere a respeito de Deus passa por rejeição. Você já viu no seu trabalho? Tenta na hora do teu almoço, você reunir para orar, para louvar, para você ver. Tenta. Trabalhei num lugar que tinha uma ordem expressa. Se você for crente, não pode orar aqui. Ordem expressa. Trabalhei num lugar que tinha uma ordem expressa. Se você for crente, não pode ouvir louvores aqui, nem na hora do almoço. Você tem amigos que tudo que você fala a respeito de Deus passa por rejeição, te reprova. Faça essa experiência. Empresas onde qualquer coisa que se mencione Deus, eu já vi até entrevista de emprego, quando você fala a fé, eles perguntam qual é a sua fé. Se você for cristão, eles descartam você, já não te contratam, porque você é um potencial para dar problema para eles. O tempo do fim é proeminente, já está em andamento. E a preparação para o agir do anticristo já está organizado nos blocos. Controle de massa. Pela internet, você sabia que já tem reconhecimento facial? É muito parecido. Eu e meu irmão, quando eu vou fazer o reconhecimento facial, sai o nome dele, do Gabriel. Estádios de futebol, pessoas já foram presas quando entrou no estádio de futebol, reconhecimento facial. Isso ocorreu na Copa do Mundo, salvo o melhor juízo, da de 98. Desde aquela época já estava em uso o reconhecimento facial. Controle. Se você entrar no Google Maps, hoje é capaz de daqui você localizar a sua casa. Em alguns aplicativos em tempo real. Não é só foto, tempo real. Fui na prefeitura para fazer o IPTU. Cheguei lá, falei o endereço, a menina puxou na hora. Eu, caramba, a ponte da igreja. Falei, eu moro aqui. Seu carro agora já não tem mais o estado de onde é o QR Code. Por onde você passa, quem é Uber sabe, por onde você passa, o QR Code marca ali. A esposa que poderia usar o aplicativo para localizar o cara, né? Sai de carro, vai, eu vou saber onde está andando. QR Code, viu? Boa ideia. Deixa eu ver por onde ele anda. Vê o QR Code.
Localiza rapidão, né? Aí liga, oi meu bem, tudo bem? De vez em quando a Priscila me liga, você tá onde, amor? Eu tenho que perguntar agora, você olhou o QR Code ou o QR... GPS extremamente inteligente, já está em andamento, treinamento. Na verdade, já tem bastante tempo que está em treinamento a utilização e a unificação do documento. Você sabe que já estão fazendo unificação de documentos? CPF agora acabou, porque você agora não precisa mais daquele cartãozinho, agora insere em um documento único. A habilitação tem identidade, CPF, tipo sanguíneo, se é doador ou não. E daqui a pouco... Esse dia foi engraçado, porque daqui a pouco vai acontecer isso. O seu cartão de crédito será atrelado ao seu documento, tudo forma de... Eu fiquei interessado por um assunto, porque há pouco tempo fui buscar crédito, e fiquei interessado pelo assunto tal do score. Já viu? Quando teu score é baixo, eles não te liberam crédito. Quando teu score é alto, eles liberam crédito. E eu me interessei pelo assunto e eu fui ver o que era isso. É a pontuação do teu CPF. Do inglês, score significa pontos. Se você tem muitos pontos, vai ter crédito. Tem poucos pontos, não tem crédito. Só tem um problema, que para você fazer a aquisição de pontos, você precisa lançar teu CPF quando compra no supermercado. Quando compra tudo, nota fiscal, tem que pôr o CPF para poder aumentar teu score. O que eles querem? Te acompanhar, saber quais são os seus hábitos. Hoje, você entra no Google aqui e faz uma pesquisa, você começa a receber uma enxurrada de mensagens pertinente àquele teu gosto, da tua busca pela internet. Daqui a pouco você vai estar tão rastreado que não tem mais para onde você ir. Pontuação de CPF, conexão com o Google. O teu celular, ele tem um equipamento que aonde você estiver, ele sabe que seu celular passou por lá. Eu descobri isso agora há pouco tempo, acompanhando o caso da Marielle. Os assassinos da Marielle tiveram todo o cuidado, inclusive de fazer o quê? Modo avião. Botou modo avião para não ser rastreado. Porque se ele tiver normal, sem o modo avião, aonde você estiver, as pessoas vão saber. Quem quiser te pesquisar onde você estiver, saber onde você está, onde você esteve. Isso era uma tecnologia que era utilizada pelos rastreadores de carro. Você botava o rastreador no teu carro e ele faz todo o teu trajeto. Agora, apenas um clique e as pessoas vão saber onde você esteve e por onde você e qual caminho você percorreu. Então, além do tempo do fim, nós podemos dizer que é proeminente a vinda do Cristo. Esses dias meu filho virou para mim e falou assim: pai, às vezes eu quero comprar as coisas, você podia fazer um cartão para mim, né? Eu falei para ele assim: filho, eu faço um cartão para você, e como você vai pagar a fatura? Ele disse: fatura? O que é isso? Falei para ele: você tem que descobrir muitas coisas ainda, filho. Ninguém compra sem fatura. A fatura agora tem um equipamento que eles estão pondo, é do tamanho de um grão de arroz. Põe nas mãos aqui, põe na fonte, e vai ser a forma de liberar crédito para você. Tem algumas empresas envolvidas nessa tecnologia, dentre elas a Motorola, Banco Internacional Inglês, Mastercard, Visa, dentre as grandes desse mercado. O livro de Daniel fala que o tempo do fim seria acompanhado pelo aumento do conhecimento da tecnologia. Você viu o que o Elon Musk fez? O Elon Musk está enviando agora, ele foi contratado, a empresa dele foi contratada para fazer o treinamento dos lançamentos, não só de satélite, mas exploração de outros planetas.
Ele está lançando um chip que é capaz de pôr conectado com a memória humana e registrar as memórias humanas e descobrir quais são as suas vontades, com expressões faciais similares à nossa, que antigamente era robotizada, né, robô? Oi, qual seu nome? Agora não vai ser mais assim. E aí, tudo bem? Qual é o seu nome? Dependendo da região que você morar, o robozinho vai falar até com sotaque. Oxe, qual é o teu nome? Isso aponta não só para o tempo do fim, mas como a vinda de Cristo Jesus. Se prepare. Se prepare. Fique atento. Para mim, de tudo, e eu vou dizer uma coisa para você, eu vou pedir que você volte lá para o livro de Mateus, capítulo 24, porque de tudo que nós falamos, isso é o mais forte. Leia comigo Mateus capítulo 24, verso 13 e verso 14, por gentileza. Mateus capítulo 24, verso 13 e verso 14, diz assim: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, eu estou fazendo a minha parte pregando o evangelho. Pastor, mas tem que pregar no mundo todo. Você acha que aquele ministério de mídia está ali fazendo o quê? Ei, eu tenho uma notícia para te dar. Talvez daqui a 15 anos, alguns de nós já tenhamos morrido. Talvez. Mas essa mensagem de hoje, daqui a 15 anos terá gente assistindo, ouvindo e sendo exortada a ficar firme. No mundo todo eu não sei, mas em Portugal essa mensagem já está sendo pregada. No Brasil, eu não tenho dúvida que muitas pessoas terão acesso. Então esse evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim. A parte boa é que esse evangelho vai ser pregado no mundo todo. Ninguém será condenado sem falar, pô, não tive chance, eu não tive oportunidade, eu nunca ouvi. O aumento do conhecimento, o aumento da tecnologia vai fazer com que esse evangelho seja pregado no mundo todo, então virá o fim. E você está fazendo parte disso. Cada dia que você fica firme, cada dia que você persevera, cada dia que você se entrega, cada decisão que você toma, quando a vontade não é de caminhar, mas você persevera, você está ajudando esse evangelho a ser pregado. Amém? Queria pedir que você ficasse de pé. Então esse evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim. O que tem causado suas dificuldades? Talvez você esteja falando, caramba, você não sabe quantas lutas eu tenho enfrentado para ficar firme. Eu não sei, mas eu sei que você tem enfrentado muitas lutas, porque eu tenho, para ficar firme. Mas eu queria te dizer algo, fique firme. Fica firme. Você pode fechar os seus olhos um instante e fazer dessa canção a sua oração? Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Aleluia. Amém. Oh, Senhor. Santo Pai amado.
vosso coração. Crei de Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tens os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor não nos abandonou, não nos deixou órfãos, Senhor, mas preparou essa obra salvífica, Senhor, para que estivéssemos te buscando, te conhecendo. O Senhor se preparou e veio nos resgatar e fez essa obra na cruz do Calvário. E hoje nós temos plena confiança, Senhor, na entrega do Teu Filho como sacrifício vivo, santo, para nos resgatar. Senhor, o nosso desejo é estar firme até o dia que o Senhor voltar pela segunda vez. Agora não mais, Senhor, para pregar, mas sim para julgar as nações, para levar o Teu povo contigo. E agora é a nossa chance, Senhor, de tomarmos nossas decisões, fazermos nossas escolhas. Senhor, em nome de Jesus,
cada um dos irmãos que aqui estão, ajuda, Senhor, para que fiquem firmes, para que perseverem, para que no dia de trevas, no dia mau, Senhor, encontrem em Ti coragem, ânimo, força, que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele tenha a condição de entrar em nosso coração, nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Continua esta obra linda em nós, Senhor. Que esta palavra, Senhor, fique ardendo e ecoando no coração dos Teus filhos, porque nós já estamos, Senhor, com os sinais do fim e principalmente, Senhor, o sinal da vinda do Senhor Jesus. Então, Pai, ajuda-nos a ficar firmes. Ainda que o mundo nos pressione, nos odeie, ainda que o mundo nos mate, ainda que o mundo nos persiga, ajude-nos a ficar firmes nas promessas, Senhor. Ajude-nos a ficar firmes em Ti, na obediência, no temor, na reverência. Senhor, ajude-nos a Te dar o primeiro lugar de nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, a meditação da Tua palavra, recebe nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Vamos declarar isso? Quero Te amar mais, Senhor. Declare para Ele. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Declare para Ele em voz alta. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.